Agora vem cá. Por trás de cada investigação como essa, de crimes que nós mostramos aqui diariamente, você sabe o que acontece no trabalho técnico e detalhado por parte da polícia científica e que faz a diferença em uma investigação? Para entender como atuam os peritos da polícia científica aqui em Santa Catarina, a gente foi lá acompanhar o trabalho deles, viver o dia a dia dessas equipes que dia e noite percorrem o estado atrás de pequenas provas que podem elucidar crimes. A reportagem especial é da Gabriela Mariotto. Veja só. No início de março, a morte de Luciane Aparecida, de 47 anos, chocou o país. Depois de assassinada, Luciane foi esquartejada. O corpo foi encontrado em um rio em Major Gersino, cerca de 80 quilômetros da capital. Outro caso chocante foi o do corpo de Alberto Pereira de Araújo, encontrado no dia 28 de dezembro. Foram 3 meses de trabalho intenso, até a identidade ser confirmada. Isso porque ele também foi esquartejado, deixado em uma mala na Praia do Santinho, em Florianópolis, e encontrado em estado avançado de decomposição. Em alguns casos, antes de responder à pergunta quem cometeu esse crime, primeiro é preciso descobrir quem é a vítima. E é aqui, com os peritos da Polícia Científica, que este trabalho de investigação se aprofunda. O primeiro passo dos peritos da Polícia Científica é analisar o chamado local de morte, o ponto onde o corpo foi encontrado. O ideal é que o local permaneça isolado até a chegada das equipes. A gente aumenta o isolamento para preservar ao máximo os vestígios que estão lá dentro, desse local. E a gente tira fotografias, a gente analisa o contexto ali de tudo, a gente coleta vestígios e analisa o cadáver, faz um exame das lesões do cadáver ali no próprio local e tenta ao máximo encontrar vestígios que esclareçam como aconteceu aquele crime, quem foi o responsável por aquele crime. Além de ajudar a identificar o autor do crime, os indícios encontrados ali podem ajudar a descobrir quem é a vítima. O ambiente em que essa pessoa foi encontrada pode dizer muito sobre a morte dela e sobre a vida dela também. Pode dizer, por exemplo, se ela morreu naquele local ou se ela morreu em outro local e foi levada para lá de algum meio. Os objetos, as roupas dela, calçado, podem dizer também sobre hábitos dela, o contexto de vida dela em geral, que pode levar a gente a tentar achar essa pessoa. É preciso sempre confirmar essa identidade. A primeira tentativa de identificação é pela papiloscopia, ou seja, buscando a impressão digital no banco de dados. Dependendo do estado do corpo, nós vamos fazer uma coleta tintada. Se isso não for possível, nós vamos mudando as técnicas até poder revelar essa impressão digital e conseguir chegar na identificação do corpo. Para demonstrar a identificação por papiloscopia, coletamos as minhas impressões digitais da mão direita. Depois de digitalizar as informações, os papiloscopistas da Polícia Científica cruzam a informação com os registros do sistema interno. Esses dados são coletados quando fazemos a Carteira Nacional de Identidade ou o Registro Eleitoral. Mas, em alguns casos, não é possível coletar as digitais do cadáver. Então, outra técnica utilizada é a odontologia pericial. A partir da análise do corpo, conseguem definir se é um homem ou uma mulher, estimar a idade e outras feições que podem ajudar na identificação. No caso de Alberto, a equipe conseguiu identificar algumas tatuagens e piercings que ajudaram a descobrir quem ele era. Verifica-se quantas pessoas tem representadas ali, às vezes pode ser mais de uma pessoa, Então, a gente faz análises para estabelecer o número mínimo de indivíduos. E nesse caso, especificamente, a gente conseguiu determinar que era tudo de uma mesma pessoa. Então, isso estabelecido, aí a gente fez as análises para refinar a estimativa da idade. A gente já conseguia dizer do sexo masculino, mas refinar a estimativa da idade, da estatura, da cor de pele e detectar ali os elementos, que são mais individualizadores. Então, um histórico de uso de aparelho, tatuagens, às vezes acessórios, vestimentas que estavam... Uma vez confirmada a suspeita da identidade, conseguiram um raio-x da arcada dentária dele. Comparando o registro com o corpo, ele foi identificado. A gente fez um laudo reconstrutivo, a investigação avançou e nos apresentou a hipótese que foi confirmada via arcada dentária. Outro caso,
ele também ele já tinha uma hipótese, mas a gente não conseguiu acessar nada de comparação e acabou, né, sendo feito o exame genético. Mas os 2 casos a gente conseguiu detectar ali alguns elementos que contribuíram para as investigações poderem avançar, né, a respeito de método de disposição dos corpos, instrumentos que foram utilizados, né? Outra técnica utilizada é a identificação pelo DNA. Os dados podem ser comparados com o da família ou ainda com os dados presentes em bancos de desaparecidos. Se nós temos uma família requerendo, nós precisamos do material biológico desses familiares, né? A gente vai pegar uma amostra por método indolor, geralmente é um esfregaço do material epitelial da bochecha, vamos processar o material dos familiares e vamos fazer o confronto genético para saber, né, se há um vínculo biológico entre essas pessoas. Quando a gente não tem uma família requerendo esse corpo, esse resto mortal, a gente pega esse perfil genético e coloca num banco de perfis genéticos. No caso, Santa Catarina faz parte de uma rede integrada, todo o Brasil, e esse perfil é confrontado com familiares de pessoas desaparecidas do Brasil inteiro. Em outros casos, como o da Luciane, o trabalho precisa ser integrado. As equipes precisaram primeiro confirmar que o corpo encontrado pertencia a uma mesma pessoa, para depois fazer a identificação. Esse foi um caso em que a antropologia fez uma análise dos restos mortais, conseguiu nos informar de que aqueles restos eles vinham de um mesmo indivíduo e a gente pôde selecionar uma amostra muito boa que nos deu um perfil genético completo e nos deu a garantia ao fazer o confronto com os familiares da vítima. A gente costuma dizer, né, na área do direito criminal, que da perícia nasce a prova e da prova nasce a verdade. E o trabalho da perícia é tão fundamental que quando ela não é feita, pessoas culpadas saem como inocentes. E inocentes podem ser retirados da culpabilidade graças ao trabalho da perícia. Por isso que muitas vezes você vê um cara que é culpado de um crime, que você tem certeza que ele é culpado de um crime, mas um bom advogado vai lá e exige uma perícia, seja da arma usada, seja de um objeto encontrado. E quando não há a perícia por parte dos peritos criminais, muitas vezes você consegue inocentar um culpado ou tirar um culpado de uma cadeia, sendo ele inocente.